Você já sentiu que você sabe o básico do inglês, mas na hora de falar você trava? Ou então você usa sempre as mesmas palavras para explicar tudo, parece que você está limitado no vocabulário e fica meio amarrado. Você já sentiu isso? Eu passei por isso. Eu consegui destravar, consegui melhorar muito, né? Aumentar meu vocabulário quando eu foquei, comecei a estudar de modo sério, focado, com textos e áudio, ou áudio e texto. O texto ia me dar muito o quê? Palavras, frases, do jeito que os caras usam no dia a dia. E o áudio me levava à exposição do meu ouvido para entender o inglês nativo. Como é que os caras falam isso? Na velocidade deles, do jeito deles. É um estudo completo. Isso aumentou muito meu vocabulário e meu entendimento. E é essa manha que eu quero te dar hoje. Só que eu vou te dar essa manha hoje de uma forma diferente. Eu peguei um texto bem pequenininho que fala sobre rotina. Por que rotina? Porque rotina, todo mundo tem, uma coisa que a gente consegue se identificar mais na hora, assim, porque todo mundo tem rotina. E eu vou te dar hoje o mesmo texto, esse mesmo texto, só que no nível maior, no nível intermediário, nível B1 ou B2. Ou seja, eu vou usar mais palavras, mais vocabulário para dizer a mesma coisa que eu disse no texto 1. Então hoje você vai conseguir falar mais coisas usando a mesma história, só que com outras palavras. Isso sim vai te trazer muito vocabulário e treino de ouvido. É hoje. Vamos aí começar agora o nosso primeiro texto. Um texto bem pequenininho sobre rotina. Vou falar ele aqui primeiro para a gente poder acompanhar. Ó. Ele está aqui na tela. Aí, ó. Vamos junto aí. Ó. Hi, I'm Alex. I'm 30. I live with my wife and my son. On weekdays, I wake up at 6:30, take a shower, and drink coffee. I help my son get ready, then drive him to school and go to work. I work in an office from 8:30 to 5. After work, I pick up my son and go home. At night, I have dinner with my family. Then we relax and go to bed. Eu acho que a maioria de vocês entendeu aí, sei lá, 100%, 90%, 80%, 50%. É uma rotina bem simples, tranquilo. E ele falou aqui essa rotina de um modo direto, né? Sem usar muita firula, bem básico, bem direto, tranquilo. Vamos aí para a nossa primeira frase. Vamos fazer rapidinho isso aqui para não ficar muito longa. Vamos lá. Hi, I'm Alex. I'm 30. I live with my wife and my son. Vamos começar ali do começo. Hi, oi. I am Alex. Se você fizer a forma não contrata, né? I am. Vamos repetir junto aí, ó. I am. Contrata. Na contração. I'm. Mas você vai ouvir normalmente os nativos falando essa parte aqui de um modo mais informal, de um modo mais corriqueiro, com aquele connected speech. Em vez de falar I'm Alex, I'm Alex. I'm Alex. Repete aí. I'm Alex. I'm John. I'm Mary. Ok? I'm Alex. E ele segue. De novo, I'm 30. 30 quer dizer o quê? Idade. Quer dizer, eu tenho 30 anos. Só que a gente sabe que em inglês a gente tem mais de uma forma de falar as idades. Ele poderia ter falado assim, ó. I'm 30 years old. Years old. Ou seja, eu tenho 30 anos de idade. Mas aqui ele preferiu fazer uma coisa mais informal, mais direta. I'm 30, ó. Eu tenho 30. E ele segue. I live with my wife and my son. Uma coisa legal aqui, ó. Esse verbo que está usando aqui, ó, live. Repete comigo. Live. Live. Que é o verbo morar, que é o verbo residir, né? Morar, viver. I live. Tá ouvindo um martelo aí? O vizinho tá batendo um martelo aqui, não para, mas daqui a pouco ele para. I live with my wife and my son. Então o verbo live aqui é o verbo morar, é o verbo residir. Repete de novo. Live. Live. Você não pode confundir com outra palavra que escreve igualzinho o live, mas a pronúncia é live. Repete aí, ó. Live. Só que escreve igual. Quando é que eu vou saber que é um ou outro? Por exemplo, I live with my parents. Eu vivo com meus pais. Eu moro com meus pais. Quando que eu vou usar então com essa pronúncia live? Tem uma frase aqui legal, ó. We are live on YouTube. A gente está ao vivo no YouTube. Então, quando você vê nesse contexto, de novo contexto, o contexto vai dizer nessa frase aqui, we are live on YouTube, que aqui não é live, é live. Nós estamos ao vivo no YouTube. Então, quando você quer passar aquela ideia de ao vivo, né? Às vezes você vê no jornal assim, CNN, alguma coisa, tá escrito assim, ó, live, L-I-V,
só que a pronúncia não é live, é live, ou seja, está ao vivo. Só que tem uma terceira palavra que tem uma pronúncia semelhante a essa aqui, que é o verbo abandonar, o verbo deixar. Olha aí, ó, leave. Repete, leave. Olha como é que escreve diferente, ó, leave. Então você tem essas três palavras. Vamos fazer aqui uma brincadeira só de pronúncia. Vai comigo, ó, live, 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 live. Repete aí, leave, leave. De novo, ó, live, live, leave, ok? Essa que é a diferença. Mas no contexto você nunca vai errar. Porque o contexto eu errei, o contexto vai te ajudar em tudo. Então como é que ficou a nossa frase aqui, ó? Hi, I'm Alex. I'm 30. I live with my wife and my son. Eu moro, né? Eu resido com a minha esposa e meu filho, tranquilo. On weekdays, I wake up at 6:30, take a shower and drink coffee. Beleza. Percebe que ele está falando de uma maneira assim, tipo, bem dia a dia, ele está jogando suas informações, não é como se ele estivesse fazendo um ditado, né? Ele simplesmente está falando, ó, on weekdays. Primeira coisa interessante aqui, ó, weekday. Se a gente separar essa palavra, week é semana, days, dias. Então, dias de semana, ó, dias úteis, dias de semana, weekdays. Se eu quiser falar fim de semana, weekend, end não é fim, weekends, finais de semana, weekend, final de semana. Weekdays, dias de semana. É beleza. Agora, talvez você pode perguntar aqui, beleza, on weekdays. Por que você está usando a preposição on? Por que aqui não pode ser in? Eu aprendi isso no dia a dia. Por exemplo, você tem as regras gramaticais. Você pode ir para a gramática e você pode estudar todos os usos da preposição on, da preposição in, da preposição at, desse trio aí famoso. Tranquilo. Quando que usa um? Quando que usa outro. A gramática ela vai te dizer, mas a gramática também vai te mostrar as exceções, quando você não consegue colocar aquilo dentro da regra. Eles chamam de exceção. E tem alguns casos que nem dentro da exceção estão, que é o coloquial que o pessoal usa no dia a dia. Beleza. Se eu ficar me baseando em gramática, tem algum erro? Eu acho que atrapalha, principalmente no começo. Aí a gente pode fazer uma aula só de gramática. A gramática é importante ou não é importante? A gramática atrapalha ou ajuda? Põe nos comentários se você quer uma aula dessa, que a gente pode fazer uma aula bem legal dessa daí. Mas aqui, voltando, gramática. Você nunca vai ouvir um gringo falando in weekends. Por que fica estranho? Porque você nunca vê usado assim. Então tem uma coisa muito legal, não só em inglês, mas qualquer idioma. Quando alguma coisa é falada, é escrita que não está dentro do normal, do que é esperado, do que é comum, do que você está acostumado a ouvir, ou acostumado a ver ou escrever as pessoas falarem, você vai sentir assim, cara, tem algum erro aí. Não é in weekends. Eu sei que é on weekends, porque todo mundo usa assim. Mas por que é? Vai na gramática. Mas normalmente no dia a dia eu aceitei que é on weekends. Eu aprendi que é on weekends. Por quê? Porque eu sempre ouvi assim, eu vi as pessoas usando assim. Esse tipo de coisa vai te ajudar muito para você não ficar brigando com a língua. Você aceita que é assim. Mesmo quando você faz a comparação com o português, você aceita que em inglês tem as suas regras, tem as suas frescuras e aceita. Como que é usado no dia a dia? É assim. Se usar diferente, vai soar estranho e vai. Às vezes você nem sabe explicar por quê. Cara, tem algum erro aqui, mas eu não sei onde é que está. E normalmente você vai estar certo. Por quê? Porque você está acostumado. Sempre eu falo isso, você já naturalizou que é daquele jeito, de tanto ouvir, de tanto ver escrito. Isso é muito importante. Vamos seguir aqui. On weekdays, quer dizer, no dia de semana, ele fala assim, I wake up at 6:30. Beleza. O que é wake up? Eu acordo. Abro o olho assim, ó, eu acordo. O verbo wake é o verbo acordar, mas aqui você percebe que tem uma preposição, o up. O que é isso aqui? Como eu falei já em várias outras aulas aqui no canal, esse é o famoso phrasal verb. E mais uma vez eu vou fazer um jabá. Aqui, ó. Essa aula aqui vai te ensinar, várias aulas já indiquei esse vídeo. Essa aula vai te ensinar o que são esses phrasal verbs, quando você tem um verbo com a preposição, o verbo com um advérbio, que tem um sentido único, ele muda. Não dá para você traduzir ao pé da letra e tentar juntar o significado das duas ou três palavras para dar o que você está esperando. Às vezes não tem nada a ver com a significação literal. Por isso que é importante, né, você ver essa aula aqui, phrasal verb. Depois lá no final você vê. Wake up quer dizer o quê? Acordar. Wake up, para cima. Mas é um sentido o phrasal verb.
I wake up at 6:30. Eu acordo às 6:30. Ele segue. Take a shower. Aqui ele está usando um verbo que é super, super importante em inglês. Take. O verbo take dá para você usar em centenas de situações diferentes. Se eu for usar isso aqui literalmente, take pode ser pegar. Sabe? Pegar, levar. Take a shower. Se eu considerar que shower é chuveiro, então take a shower, eu vou levar o chuveiro, pego o chuveiro e vou embora com ele. Literalmente, talvez até possa parecer isso. Mas take a shower é uma frase informal, é uma frase super corriqueira que significa tomar banho. Então, tomar uma ducha. Take a shower. Tomar uma ducha, só isso. E no final, and I drink coffee. Tomo um café, eu bebo um café. Então, olha só, nessa frase aqui a gente tem o verbo wake, com a preposição phrasal verb wake up, take e o verbo drink. 3 verbos super importantes só nessa frase. Lembra que você está aumentando o seu vocabulário. E importante, dentro do contexto, o que é muito legal. Bora para a nossa próxima frase aí. I help my son get ready, then drive him to school and go to work. Beleza, essa frase aqui. E tem coisas interessantes aqui na pronúncia, mas antes da pronúncia, ó. I help my son get ready. Eu ajudo meu filho. E aqui tem um verbo muito importante que é o verbo get, que é um verbo que se usa para um monte de coisas. Dizem que quando você tiver algum problema, faltou alguma palavra, enfia o get no meio que funciona. Às vezes sim, às vezes não. I help my son get ready. Ready é estar pronto, ficar pronto. Então, get está sendo usado aqui no sentido de quê? De se aprontar, de ter uma ação. Get ready. Se apronte. Fica pronto aí. Get ready. Se apronte. Então, I help my son get ready. Eu ajudo meu filho a se arrumar. Aí, seguindo. Then, esse then você vai usar muito quando você está contando coisas, descrevendo coisas no dia a dia. Then, então, daí, esse then que você usa. Then, drive him. Quando eu usei isso aqui, quando eu escutava isso aqui pela primeira vez, tipo, I drive him. Quer dizer, eu dirijo ele. Como assim dirijo o quê? Vem comigo ou dirijo de carro? Olha nesse sentido aqui, I drive him to school. Provavelmente o pai está dizendo aqui que eu levo ele de carro até a escola. Esse que é o sentido. Drive him to school. Eu o dirijo. Esse him é como se eu falasse assim, eu o dirijo, eu o levo. Esse o é o famoso him, é aquele pronome. Eu o dirijo, né? Eu dirijo ele, eu o dirijo até a escola. And go to work. Depois eu vou para o trabalho. Go to work. Vou para o trabalho. Maravilha. Agora, a coisa importante aqui, que é o diferencial, que eu acho é a pronúncia nativa disso aqui. Vamos pegar essa manha. Primeira parte, I help him. Pega esse L e força. Fala comigo, help. 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 I help my son get ready. Beleza? Then, repete aí. Then, drive him. Muitas vezes você vai pegar os nativos usando um verbo com him, com them, com esses tipos de pronome depois, eles vão juntar e fazer uma junção que vai ficar bem interessante. Esse drive him, esse H você vai ignorar. E você vai pronunciar mais ou menos assim, ó. Drive, vamos falar junto, ó. Drive him, vai. Drive him, não para. Drive him, drive him, drive him, drive him. De novo, drive him, drive him. Can you drive him? I'll drive him. Then drive him to school. Repete, ó. Drive him to school. Drive him to school. Mais um pouco rápido, mais conectado. Drive him to school. E aí, seguindo, and go to work. Você vai ver muitos nativos falando o seguinte, esse go to, eles vão juntar e vai sair assim, go to work, go to work. And then, I go to work, go to work. Então vamos fazer essa frase de novo. Eu repito, vamos junto. I help my son get ready, vai. Then drive him to school. And go to work. And go to work. Go to work. Oh, the go to work. Okay. Olha aí a próxima frase. I work in an office from 8:30 to 5. I work, eu trabalho. Olha a preposição aqui, ó. In. Mais uma vez surge aquela pergunta. Por que não é on? I work on. Mais uma vez aquela mesma justificativa que eu dei.
o que soa mais natural? O que os nativos mais falam quando você vê escrito, quando você ouve as pessoas falando? Você pode ir na gramática e ver a regra daquilo e as exceções daquilo. Mas a gente está no dia a dia, ouvindo as pessoas falando. No dia a dia ali, vendo, ouvindo. Eu não tenho gramática, eu nunca estudei gramática, mas eu estou aqui vendo as pessoas falando e eu sei que todo mundo fala I work in an office. Eu trabalho em um escritório. Eu trabalho num escritório. I work in an office. Por isso que todo mundo fala in. Então, eu vou falar in também. Depois eu vejo a regra, mas eu já sei usar no dia a dia. Então, a gramática é importante? Deixa aí nos comentários, a gente pode fazer uma aula só disso. Ó. I work in an office. Eu trabalho em um escritório. From, a partir de. Lembra daquela pergunta? Where are you from? De onde você é? Esse from da ideia de origem, de onde você vem. E aqui, I work in an office from, a partir de, das 8h30 até as 5. From 8:30 to 5. From 8, das 8h30 às 5. Esse que é o sentido. Antes da gente pegar a nossa próxima frase, vamos repetir isso. Repete aí. Vamos ver a pronúncia aí, ó. I work in an office. In an office. In an office. In an office. Junta. I work in an office. Mais uma vez. I work in an office. Você vai ouvir exatamente assim. I work in an office from. I work in an office from 8:30 to 5. Vai. Mais uma. I work in an office from 8:30 to 5. And work in an office. In an office. Olha a nossa próxima frase. After work, I pick up my son and go home. Já percebeu aqui nessa frase que tem uma coisa que a gente acabou de ver? Phrasal verb. Aí, diz aí. Onde é que está o phrasal verb dessa frase? After work, I pick up my son and go home. E aí? Onde é que está aqui o phrasal verb? Exatamente aqui, ó. Pick up. Pick pode ser o verbo escolher, pode ser o verbo pegar alguma coisa, né? Pick up my son. Quer dizer que after work, depois do trabalho, I pick up my son. Eu pego meu filho está no chão, eu pego, está em cima da mesa. Pick up my son. Por isso que eu digo que é importante usar os phrasal verbs, estudar os phrasal verbs. Já é o segundo que aparece aqui e sempre vai aparecer. Assiste essa aula aqui que vai te ajudar. Pick up. Pick up passa a ideia de quê? De chegar lá, ó, I pick up my son. Eu passo lá e pego ele na escola. Vamos sair mais tarde, ó. Pick me up at 5. Ó, me pega aqui às 5. Vem aqui em casa e me pega às 5. Pick me up. Ó, pick up. Pick me up at 5. Me pega aqui às 5. Esse que é o sentido de pick up, de passar e pegar. After work, depois do trabalho, I pick up my son. Eu pego meu filho. Provavelmente onde? Na escola, onde ele tinha deixado. Já está nas entrelinhas. Eu pick up my son and go home. E aí eu vou para casa. Pronúncia, vamos fazer junto? Eu falo, se repete. Põe para fora, é hora de falar. A gente aprende a falar inglês falando. Vamos lá. After work. After work. After work. Junta, né? After work. I pick up my son. I pick up my son. Junta. I pick up my son. I pick up my son and go home. I go home. I pick up my son and go home. I can't stay here. I have to pick up my son. I have to pick up my son. Próxima frase para a gente terminar essa primeira partezinha aqui, ó. Vamos lá. At night, I have dinner with my family. A gente acabou de ver uma frase ali que estava assim, on weekdays, nos dias de semana, nos dias úteis. Mas eu estava lá usando a expressão on, a preposição on weekdays. Aqui eu estou usando at night. Olha aí. E agora? Mesma pergunta. Por que é at? Por que não é in? Por que não é on night? In night? Por que é at night? Mais uma vez você pode ir lá na gramática e ver as regras. As exceções a regras também. Mas aqui você sempre vai ouvir as pessoas falando assim, ó, at night, at night, at night. Quer dizer, à noite, à noite, à noite, ou na noite, at night, at night. Você vai sempre ver que se usa a expressão at. Sabe mais aquelas expressões, por exemplo, de manhã, in the morning, in the afternoon, in the evening. Mas à night você usa at night. Você pode na gramática estudar por quê. Mas o que é mais importante? Eu já sei usar in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, porque eu aprendi assim de tanto ouvir, de tanto ler. É muito mais fácil
eu aprendi a incorporar e passar isso para o meu sangue, do que ir nas regras primeiro, e aí você ficar travado. Você consegue falar porque você tem medo de errar, você tem medo de colocar para fora, porque tem que usar a regra certinha. Eu já vi vários americanos usando preposições erradas, de forma errada, usando a gramática errada. Eles entendem e são entendidos. Você percebe? É importante sim a gramática. Mais uma vez, deixa nos comentários que a gente pode fazer uma aula só de gramática. In the morning. In the morning. In the afternoon. In the afternoon. In the evening. At night. At night. At night, ou seja, à noite. I have dinner with my family. I have dinner. É muito comum você usar o have para alimentação. Por exemplo, você vai no restaurante e fala assim, ó, você pode me dar uma coca? Can I have a Coke? Posso ter uma coca? Mas é no sentido de quê? De beber, né? Can I have a Coke? Ou seja, have no sentido de alimentação, de você ter. Muito comum assim, ó, como isso. I have dinner. Eu tenho janta, ou seja, eu janto. I have dinner with my family. Com minha família. E agora acho que é a última frase mesmo dessa primeira partezinha. Vamos lá. Then we relax and go to bed. Then we relax and go to bed. We, quem? Nós, a família. De novo aqui apareceu o then. Depois, então, tá contando a história. Then we relax, a gente relaxa, faz alguma coisa, and go to bed. E vai pra cama. Espera aí um pouquinho, que agora tá agarrando a garganta aqui. Maravilha. Then we relax and go to bed. Agora, olha a pronúncia disso. Vamos junto. Fala comigo. Then we relax and go to bed. Go to bed. Não para, vai. Go to bed. Go to bed. Go to bed. Go to bed. Then we relax and go to bed. Mais uma vez para terminar. Then we relax and go to bed. Go to bed. Go to bed, Roman. Go to bed. And go to bed. Agora bora para um próximo texto curtinho, que é a mesma coisa que você fez nesse primeiro texto, só que com mais vocabulário, mais padrões. E fica até o final, lá no final eu vou te dizer o que aconteceu nessa aula, como é que você vai usar essa técnica para te ajudar pra caramba. Então bora aí para começar o nosso segundo texto pequenininho. Vamos ler junto aqui, ele tá na tela aí, vamos lá. Hey, I'm Alex, 30 years old, married with a 5-year-old son. I usually wake up around 6:30, shower, grab some coffee, and help my kid get ready. I drop him off and head to work. I've got a typical 9 to 5 office job, emails, meetings, the usual. After work, I pick up my son and head home. Evenings are for family. We eat, chat, maybe watch something. I relax a bit, then go to bed around 10:30. Beleza. Aqui ele também está descrevendo uma rotina, o que ele fez durante o dia, só que com mais vocabulário. E percebe que essa linguagem aqui é uma linguagem mais, tipo assim, ele está só falando, ele está ditando para alguém escrever. Está simplesmente falando como se falaria realmente na vida real. Ele está só descrevendo a sua rotina da mesma forma que fez no primeiro texto. Só que tem uma diferença, tem mais vocabulário aqui. Vamos lá para a nossa primeira frase, vamos lá. Hey, I'm Alex. Já vimos isso aí na primeira parte, né? Hey, eu sou o Alex. I'm Alex. 30 years old. No primeiro texto ele falou 30, aqui ele falou 30 years old. Ele usou o formato anos de idade. Mas percebe que ele não falou aqui, ó, I am 30 years old. 30 years old, ele simplesmente jogou. Porque ele não está ditando preocupado com a gramática, com tudo está sendo certinho dentro da regra. Ele está falando como quando ele fala, descreve o seu dia a dia. Então, I'm Alex, 30 years old, e depois married, que é casado, with a 5-year-old son. Você já viu esse formato para poder falar de idade? Normalmente fala assim, ó, quantos anos você tem? How old are you? Você fala assim, I am 4 years old. Eu tenho 4 anos de idade. Ou I'm 4, eu tenho 4. Mas aqui ele está falando with I. Esse a, parece que o que vem depois desse a ali é como se fosse um substantivo, uma coisa, né? A 5-year-old son. Esse a, ele está se relacionando com quem? Com a palavra son, que é filho. Eu tenho um filho. Qual a característica desse filho aqui específico? 5-year-old.
Então eu tenho um filho de 5 anos de idade. Esse é outro formato para você poder falar de idade. E é muito comum. E é sempre nesse formato, year old, no singular, não years old. Se eu falar assim, ó, eu tenho um filho de 10 anos. I have a 10-year-old singular year old son. Eu tenho um filho de 10 anos. Eu tenho uma filha de 25 anos de idade. I have a 25-year-old daughter. Percebe? Então, sempre esse formato year old, ele vai vir no singular, né? Então, vamos repetir a frase? Vai comigo aí. Hey, I'm Alex. Fala aí, ó. 30 years old. Married with a 5-year-old son. With a 5-year-old son. Conecta. With a 5-year-old son. De novo. With a 5-year-old son. É assim que você vai ouvir os caras falando quando está tudo conectado. Agora, bora comparar a primeira frase do primeiro texto com essa frase. Olha o primeiro texto. Estava assim, ó. Hi, I'm Alex. I'm 30. I live with my wife and my son. Beleza. Aqui na segunda frase agora, ó como tem mais palavras, está mais rebuscado. Você está aumentando o vocabulário. Hey, I'm Alex. 30 years old. Married with a 5-year-old son. Você percebe a diferença? Você está falando praticamente a mesma coisa, está dando um pouco mais de informação, porque aqui seu filho tem 5 anos. Na primeira frase não dizia nada, mas na primeira frase está falando que eu moro com a minha esposa. Na segunda frase já falou que ele é married, que ele é casado. Beleza? Então você percebe que eu estou falando a mesma coisa, só que com mais informações. Eu estou enchendo mais, eu estou dando mais colorido na minha descrição, no caso aqui da minha rotina. Vamos lá para a segunda frase. A segunda frase do texto diz assim, ó. I usually wake up around 6:30, shower, grab some coffee, and help my kid get ready. Percebe que essa linguagem não é uma linguagem, mais uma vez, como eu falo, ele não está ditando, está simplesmente descrevendo super natural o dia a dia dele, não preocupado com a gramática, com a pontuação, simplesmente falando. E ele fala aqui, ó, I usually. Usually é aquele advérbio de frequência. Usually pode ser considerado normalmente, geralmente, né? É uma coisa que você faz numa frequência maior, tipo uns 70%, uns 80%. É uma coisa comum, 85%, 90%. É quase tudo. Usually, normalmente, geralmente, é isso aqui que rola. Então ele fala, I usually wake up around 6:30. Geralmente, eu acordo por volta de 6:30 da manhã. Agora, o que ele usa aqui, ó? I wake up. Olha o wake up de novo aí, ó. Phrasal verb aparecendo. I usually wake up. Eu geralmente acordo around, ao redor de, uma preposição que não é exata, ao redor de, around 6:30. E ele fala aqui a seguinte palavra, shower. Ele não falou como na primeira frase, take a shower, toma um banho. Ele falou shower. Shower o quê? Chuveiro? Ducha? Shower. No sentido aqui dentro do contexto, ou seja, ele toma banho, mas simplesmente ele usou a palavra shower, descrevendo rápido. Grab some food. Aqui grab some coffee. Esse aqui é até um pouco engraçado para mim. Quando você fala a palavra grab é como se fosse agarrar, pegar. Grab some coffee, agarra um pouco de café. Meio estranho, tipo, grab some coffee. Toma um pouco de café, bebe um pouco de café, toma um pouco de café. Mas não é muito esse sentido literal assim como em português. Grab some coffee é um negócio bem informal em inglês. Tipo assim, eu agarro, eu dou uma cafezada, eu tomo um pouco de café. Esse que é o sentido, para não fazer um sentido muito literal, que às vezes você não consegue pegar o mesmo sentido de cada idioma. And help my kid get ready. Eu ajudo o meu kid. Kid é aquele negócio de meu garoto, que pode ser menino ou menina. I kid, meu filho, minha filha. My kid. Get ready. Eu ajudo o meu kid, meu garoto, a ficar pronto. Esse get ready, a mesma expressão que a gente viu lá na primeira frase. Se a gente não fizer uma comparação da primeira frase com a segunda frase, a primeira frase está assim. On weekdays, I wake up at 6:30, take a shower and drink coffee. I help my son get ready. Olha que a segunda frase tem mais informações, tem diferença entre elas. Você está rebuscando o seu vocabulário. Então, I usually wake up. Normalmente eu acordo. Na primeira frase está falando que nos dias de semana eu acordo às 6.
E depois ele falou no segundo diálogo, shower, toma um banho. Na primeira tá take a shower. Ele tá resumindo, ele tá fazendo uma coisa mais informal, mais direta. Vai pegando essas nuances. Vamos para a nossa próxima frase aqui. Depois ele fala, I dropped him off and had to work. I dropped him off and got to work. Esse verbo drop dá a ideia de largar, soltar. Mas mais uma vez aqui que a gente tem o famoso phrasal verb. Por isso que é super importante ver essa aula aqui de novo. É a terceira vez que eu coloco, né? Esse jabá aqui, ó. Phrasal verb. Vai nessa aula que você vai entender como funciona. É o terceiro ou quarto phrasal verb que apareceu aqui. Drop off. Então, drop dá a ideia de largar, de soltar. Drop off passa um sentido de deixar alguém em algum lugar. Drop off. Então ele fala assim, meu filho vai se aprontar para a escola and I drop him off. Eu o deixo. Esse o, de novo, é o him aqui, ó. Eu o deixo onde? Na escola. I drop him off. Agora, olha a pronúncia disso. Vamos falar junto, ó. Repete comigo. I drop him off. Vai. Não para, ó. I drop him off. I drop him off. I drop him off. I drop him off. Drop him. Drop him off. Você vai ouvir isso quando eles conectarem. Esse H do him não vai ser pronunciado. Drop him off. Drop him off. I drop him off and had to work. Had não é a cabeça. Had. Had to work. Ou seja, você percebe que a cabeça ela tá sempre te direcionando os olhos para olhar para alguma coisa? Esse que é o sentido. Had to work é ir para o trabalho, em direção ao trabalho. Porque a cabeça ela direciona. Essa que é a ideia. Had to work. Eu cabeceio para o trabalho? Não é cabeceio, mas eu me dirijo até lá. Eu me direciono até lá. E é muito usada a palavra had com esse sentido. I'm heading to work. I am heading to the library. I am heading to the motel to... Compara com essa frase com a do primeiro texto. O primeiro texto estava assim, ó. Then drive him to school. Aqui eu estou usando drop him off, que é uma coisa muito mais do dia a dia, né? Do inglês informal, coloquial. Então, na primeira frase, then drive him to school. Eu o levo de carro até a escola. And go to work. Agora, na segunda aqui, had to work, que é a mesma coisa. O had to work eu me direciono, que é bem usado também, beleza? Bora para a nossa segunda, para a frase em seguinte. Depois ele fala assim, ó. I've got a typical 9 to 5 office job. Emails, meetings, the usual. Uma frase super legal e bem corriqueira, bem dia a dia. Olha a primeira frase. I've got. Aqui você tem a conotação de I have. Lembra desse formato have, got, que é a coisa assim, eu tenho. I have got. Ou de obrigação ou de uma coisa que eu tenha. I have got. Então, quando você faz aquela contração, I've got. Repete aí. I've got. I've got. I've got. Typical, que é típico mesmo. 9 to 5 office job. Acabamos de ver o garoto de 4 anos, de 10 anos, 10-year-old boy, que é um formato. Aqui tem outro formato para você falar sobre o horário. Ó, eu tenho um trabalho típico de quê? Aquele típico de das 9 às 5, das 6 às 8, das 12 às 4, aquele típico em termos de horário. Qual é o trabalho típico dele? Aquele típico que todo mundo tem, das 9 às 5. Das 9 às 5, ou das 8 às 6, esse tipo de palavreado. Então, esse típico 9 to 5 office job. Então, esse formato 9, você tem um hífen, to, um hífen e outro horário, 9 to 5, 9 to 5, office job. Então, esse tipo de trabalho típico de escritório, né? E aí vai enumerar as funções que ele tem que desenvolver ali, né? Email, repete, email, meetings, reuniões e the usual, tipo o de sempre. Engraçado que essa palavra aqui, the usual, uma vez eu perguntei para um americano, eu falei, how's it going? Como é que tá? Ele falou, the usual. Eu nunca tinha ouvido, the usual. Como assim, the usual? Usual? Alguém me explicou que eu não tinha entendido. The usual. O mesmo de sempre. Mesmice de sempre. The usual. Bem comum, bem corriqueiro e informal isso aqui. E do jeito que ele está descrevendo, ele está descrevendo de uma maneira informal o dia a dia dele, né? A rotina dele. Vamos comparar essa frase com a mesma frase
semelhante que ele colocou na primeira parte, ele falou o seguinte na primeira parte: I work in an office from 8:30 to 5. Só isso. Nessa segunda frase você deu muito mais informação. Percebe como é que você usou muito mais vocabulário? Você está enriquecendo, está aumentando o seu vocabulário, isso é excelente. Mais palavras que você conhece. E o importante, palavras aqui estão dentro de um contexto. Faz muito mais sentido do que palavras isoladas soltas, certo? Isso aqui que faz sentido. I've got a typical 9 to 5 job office job. Emails, meetings as usual. Olha a primeira frase, muito mais simples, mas tudo é importante, você está crescendo no seu vocabulário. Maravilha? Bora para a próxima frase desse segundo texto. After work, I pick up my son and head home. After work, já vimos isso antes, né? Depois do trabalho, o verbo pick up de novo ali, ó. I pick up my son. Lembra que pick up, você passar e pegar. Me passa aqui em casa e me pega às 4. Pick me up at 4, né? Aí então ele falou, I pick up my son. Eu pego meu filho, provavelmente na escola, and head to work. Ele poderia falado como falou na primeira frase, no primeiro texto. Go home. Vai para casa. Head home. Direciona em direção à casa, que é super comum também. Então, se a gente for fazer essa comparação, você está usando um palavreado mais diferente. Mas vamos aí para a próxima frase para não ficar muito longa. Evenings are for family. We eat, chat, maybe watch something. Isso aqui é uma frase, esse formato final é super legal, bem dia a dia. Evenings. O que é evenings? Depois que o pôr do sol acaba lá, você está em casa, você chama aquilo de evening, aquela tardinha, depois aquele crepúsculo. Crepúsculo, bonita essa palavra. Evenings are for family. Evenings are for family. Quer dizer, as noites ali são para a família. Ele define aqui rapidinho, uma frase muito legal. Ó, evenings are for family. As noites são para a família. Ele não faz nenhuma outra coisa, só a família. Show de bola. We eat, nós comemos. Chat, que é conversar, bater papo. Maybe watch something. Às vezes, talvez, a gente assiste alguma coisa. É muito legal essa palavra no final. Something. Something. Repete aí, something. O G você não pronuncia. Something. 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 Watch something. Assistir alguma coisa. Eat something. Comer alguma coisa. Do something. Fazer alguma coisa. Com certeza você vai ouvir isso no seu dia em inglês muitas e muitas vezes. You need to eat something. I need to do something good. I need to do something first. Let's watch something together. Boring. Let's watch something else. Para terminar. I relax a bit, then go to bed around 10:30. Maravilha. I relax a bit. Esse a bit é uma coisa bem formal. É tipo um pouquinho. Aí eu relaxo um pouquinho, um pouquinho. Dá esse sentido de pouquinho. E depois, then, ó o then de novo. Go to bed. Vou para a cama around 10:30. Esse around é aquela preposição que não é exata. Eu vou para a cama ao redor da, lá pelas 10:30, 10:30 da noite. Agora compara essa última frase com a última frase do primeiro texto. Ó, then we relax and go to bed. Muito diferente dessa agora. Aqui você tem mais informação. Then maybe go to bed around 1. So at what time do you go to bed? It's time to go to bed. Pick you up around 7. I'll pick you up around 8. A gente acabou de ver aqui dois textos falando de rotina. Uma pessoa que é casado com um filho falando sobre a sua rotina diária. Qual a grande diferença entre o primeiro e o segundo texto? O primeiro texto ele vai usar menos palavras. Vai ser direto, mas vai usar menos palavras. O segundo texto ele vai ter mais vocabulário, mais padrões, teve mais phrasal verbs também. Parece que ele é mais complicado, parece que ele é mais sofisticado. Eu não considero assim. Eu considero que você já sabe mais vocabulário, já domina mais, já tem mais experiência, mais tempo com o inglês e pode usar essas palavras para comunicar a mesma coisa, só que dando mais detalhes, mais nuances. E se essa aula aqui foi útil para você, te ajudou, se inscreve aí. A maioria das pessoas que assiste o canal às vezes não é inscrita. Se inscreve para você ajudar a gente e principalmente deixa um like. O YouTube vai espalhar isso aqui para mais pessoas que vai dizer, ó, isso é uma coisa interessante, relevante, pode ajudar mais gente. E o YouTube manda mais, mas tem que depender do seu like. Deixa nos comentários aí também aquilo que a gente falou lá. Se você gostaria de ver aulas de gramática, né? Gramática pura, a gente pode fazer também.
E ó, antes de fechar aqui, existe outro vídeo aqui no canal que você pode treinar essa mesma técnica de textos com áudios. Assiste lá, é essa aula aqui, ou aqui, ou aqui. Ó. Tenho certeza que vai te ajudar pra caramba. Hi, I'm Alex. I'm 30. I live with my wife and my son. On weekdays, I wake up at 6:30, take a shower, and drink coffee. I help my son get ready, then drive him to school and go to work. I work in an office from 8:30 to 5 o'clock. After work, I pick up my son and go home. At night, I have dinner with my family. Then we relax and go to bed. Hey, I'm Alex, 30 years old, married with a 5-year-old son. I usually wake up around 6:30, shower, grab some coffee, and help my kid get ready. I drop him off and head to work. I've got a typical 9 to 5 office job, emails, meetings, the usual. After work, I pick up my son. Evenings are for family. We eat, chat, maybe watch something. I relax a bit, then go to bed around 10:30.